Damos graças, Senhor, porque o Senhor já está manifestando entre nós, Senhor, dentro de nós, a Tua presença por meio do Teu Espírito. Nós pedimos agora, meu Pai, iluminação, entendimento, discernimento, graças, Senhor, para nós compreendermos essa porção que o Senhor preparou para nós nessa manhã, das Sagradas Escrituras. Hoje, nós vamos tratar do tema domínio próprio. Nós queremos saber de você. O que você entende por domínio próprio? Você entende que domínio próprio é algo que depende somente de você ou é algo que depende exclusivamente de Deus? Nós vamos agora então analisar à luz das Sagradas Escrituras. Vamos iniciar lendo um trecho de Efésios no capítulo 4, versos 22 a 24, da palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Nos diz assim, Efésios 4, 22 a 24: Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e sejais renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então veja bem, irmãos, aqui a palavra do nosso Deus está nos instruindo que nós devemos nos despir do velho homem. Quando você se despe, você tira uma roupa, ou parte da sua roupa, ou toda ela. Então, isso vem nos ensinar que nós devemos nos despir daquela velha roupagem, mas essa roupa não é uma roupa física como essa que estou vestindo. Tem um significado espiritual, ou seja, nós devemos deixar daqueles maus costumes, daqueles maus hábitos, daquelas práticas pecaminosas que nós continuamente cometíamos os pecados, praticávamos a injustiça, a impureza, a maldade, o egoísmo, o orgulho e tantas outras coisas que são próprias da nossa natureza carnal. Nós precisamos compreender, e isso precisa ficar bem claro para todos nós cristãos, que dentro de nós existem duas naturezas. Uma natureza que nós nascemos com ela, que é a nossa natureza humana, terrena, própria aqui da terra, e a outra natureza que está à disposição de todo homem através do Senhor Jesus Cristo, que é a natureza divina, a natureza celestial, a natureza de Deus. Deus criou o homem para ser a sua imagem e sua semelhança. Ou seja, quando Deus, a Trindade, formou o homem do pó da terra, deu para ele um corpo, deu para ele uma alma, mas colocou dentro dele também um espírito, uma porção, uma fagulha, uma centelha do próprio Espírito de Deus. Por isso, através desse Espírito, nós temos a natureza de Deus em nós. Porém, com o pecado, houve uma separação entre nós homens e Deus, e o nosso espírito ficou como morto, adormecido, como se estivesse morto, por causa do pecado, da separação entre nós e Deus. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele nos proporcionou o perdão daquele pecado original herdado de Adão, e agora o nosso espírito, que estava desligado de Deus, vai se reconectar a Deus, vai se ligar a Deus através da desobstrução dessa barreira que havia entre nós e Deus. O Senhor Jesus retirou essa barreira, essa interrupção, como se fosse uma energia elétrica, um fio cortado. Esse fio estava cortado, nós estávamos separados de Deus, agora nós somos reconectados. O fio foi ligado e nós agora recebemos a energia de Deus, a vida do próprio Deus. Essa é a natureza de Deus que o cristão recebe quando nasce de novo através do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos essa nova vida, nós recebemos uma nova roupagem. Porém, o coração ainda não está todo puro, não está todo limpo, não está todo transformado. Existem dois processos, que um é a conversão, que é inicial, instantânea, naquele momento que nós recebemos um novo Espírito. E o outro é um processo que ele vai crescendo, é gradual, e deve ser contínuo e gradual. Cada vez, como se fôssemos subir uma escada, nós vamos nos
nos aproximando de Deus, conhecendo a Deus, recebendo de Deus aquilo que Ele tem para nós, especialmente através das Sagradas Escrituras, mas também das nossas experiências com Deus, da nossa vida de consagração a Deus, das nossas orações que nos aproximam de Deus e que também produzem em nós as transformações que nós precisamos. Quando nós oramos, muitas vezes nós mais pedimos e pouco ouvimos de Deus. O correto é nós falarmos com Deus e nós buscarmos ouvir de Deus. Como que nós vamos ouvir de Deus? Muitas vezes, ou grande parte das vezes, nem é naquele momento da oração. Mas se nós oramos, expomos, abrimos nosso coração para Deus, de tudo que nós estamos passando, nós estamos sentindo, nós estamos precisando, e também daquilo que nós já entendemos de Deus, porque não adianta eu só falar para Deus que eu quero, por exemplo, um emprego, um trabalho, mas às vezes o trabalho que eu quero, eu não tenho a capacidade para exercer aquele trabalho. Se eu, por exemplo, não sou um eletricista, vamos imaginar que eu fosse um pedreiro, eu quero trabalhar como eletricista. Então, para ser um eletricista, eu primeiro preciso aprender a profissão de eletricista. Então, muitas vezes, nós queremos receber coisas de Deus, mas precisamos também aprender como o cristão deve viver. A Sagrada Escritura nos ensina a maneira certa de viver. Então, nós agora vamos sendo transformados, deixando aquele comportamento do velho homem e nos transformando e sendo transformados juntamente com o Espírito Santo. O homem de Deus, ele não faz nada por si mesmo. Tudo que nós queremos receber de Deus, nós precisamos receber do próprio Deus através do Espírito Santo que hoje está sobre nós aqui na terra. A nossa disposição é Deus conosco. Com a participação de Deus, do Espírito Santo em nós, Deus vai construindo um novo homem. É como se nós nascêssemos de novo, como uma criancinha. Nós temos que ser educados. A criança, quando nasce, precisa ser ensinada pelos seus pais. Nós, quando nascemos espiritualmente, precisamos ser ensinados por Deus, e especialmente através do conhecimento de Deus pela sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Esse novo homem, nascido do Espírito Santo, recebe essa nova natureza da parte de Deus e, portanto, vai nos capacitar a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Deus. Nós falamos então que existem os dois processos: conversão, que é inicial, e santificação, que é gradual e progressiva. É uma vida contínua de busca de Deus, de consagração, de oração, de jejuns, da prática das doutrinas bíblicas que vão nos fortalecendo, que vão trazendo mais a presença de Deus para nós. Vamos ler agora em Colossenses, no capítulo 3, versos 5 e 6. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, como já explicamos, a própria palavra dá alguns exemplos: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância e também idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Quando o homem vive praticando continuamente qualquer tipo de pecado, esse ou qualquer outro, a ira de Deus vai recair sobre ele. Deus tem misericórdia de todo homem, inclusive mais misericórdia ainda de quem quer receber a Deus, de quem quer relacionamento com Deus, de quem deseja conhecer a Deus, quer se aproximar de Deus, quer obedecer a Deus, quer fazer a vontade dele. Mas se nós temos praticado algum tipo de pecado e nós temos continuamente praticado, repetido continuamente, dia após dia, vez após vez, e não temos nenhuma preocupação em deixar, não estamos lutando contra a nossa própria vontade carnal para ficar livres do pecado, vai vir uma consequência para nós. Todo pecado tem consequência, e muitas vezes pode levar até Deus a se irar, porque Deus ama a pessoa, o pecador, nós somos todos pecadores, mas Ele odeia o pecado. Ele aborrece, odeia o pecado. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, 27, diz assim: mas, apóstolo Paulo falando para nós, para você e para mim hoje: mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, olha só, o próprio apóstolo Paulo
reconheceu essa luta entre o espírito e o corpo, a natureza divina e a natureza terrena, e ele disse que essa luta é a principal luta do cristão, que está na nossa mente. Nós queremos fazer o bem e terminamos fazendo o mal, nas palavras de Paulo, e outras vezes não queremos fazer o mal e terminamos fazendo. Então nós precisamos nos fortalecer em Deus para conseguir vencer essa luta que é travada dentro de todos nós. E para isso, ele nos aconselha, nos ensina que nós devemos o quê? Fazer o nosso próprio corpo, não necessariamente o corpo como simplesmente algo físico, mas é o que o corpo nos leva a fazer, porque tudo que nós fazemos não somente com o corpo, mas fazemos também com a alma, com o espírito e com o corpo. Agora, a exteriorização daquilo que está dentro de nós, dentro dos nossos corações, é através do corpo. Então ele fala: esmurro o meu próprio corpo, faço dele escravo, ou seja, as vontades. Tudo começa pela vontade. Então, se nós não temos vontade de fazer o que Deus quer, temos que orar mais, jejuar mais. Por outro lado, se nós temos tido muita vontade de fazer aquilo que não deveríamos estar fazendo, nós também precisamos orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, buscar mais força de Deus, do Espírito Santo, para vencer essas vontades pecaminosas. Ainda em Colossenses, voltando para Colossenses, melhor dizendo, no capítulo 3, na sequência que nós lemos, vou repetir o 5 e o 6, e diz assim, somente o 6 vou repetir: e por causa dessas práticas malignas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O 7, nelas também andastes no passado, quando ainda vivias com esses atos, mas agora livrai-vos de tudo isso. Ou seja, chegou o momento, é agora, não é amanhã, é hoje, é agora. Vamos nos livrar de tudo isso. Tem alguma coisa, irmão, que está te prendendo, porque todo pecado escraviza o pecador. Aquele pessoa que está na prática do pecado continuado, ele se torna escravo, porque dá legalidade para o diabo vir contra ele. Misericórdia. Então nós precisamos nos livrar. Livrai de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, um homem espiritual, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós temos que ser renovados. Lá em Romanos 12, nós vamos ler aqui o 1 e o 2 para contextualizar. O apóstolo Paulo também diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós queremos nos revestir do novo homem, tudo começa pelo nosso espírito e também pela nossa mente. Tudo está interligado. Nós somos 3 em 1, assim como a Trindade é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo não se dissociam. Só vão se dissociar quando nós morrermos na carne. Nosso corpo voltará para a terra, a nossa alma e o nosso espírito receberá um novo corpo glorificado e vai para o céu. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, nos diz assim o próprio Deus na sua palavra: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, ou seja, espiritual e corpo, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus vier nos buscar, ou quando Ele me buscar individualmente, ou toda a igreja no arrebatamento, nós temos que estar assim, preparados, prontos para ir morar com Ele no céu. E aí, tanto é o espírito, quanto a alma, quanto o corpo. Vamos aqui agora para Gênesis 4, 7, para entender um pouco melhor o que vem a ser o domínio próprio. Gênesis 4, capítulo 4, verso 7.
Diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. O próprio Deus falando para Caim. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te. Olha só, e deseja destruir-te. O pecado tem o poder de nos destruir, irmão. Glória a Deus, aleluia. Cabe a ti vencê-lo. Olha aí o domínio próprio. Cabe a ti vencê-lo. Deus falando para Caim. Caim, o pecado está aí na porta do gol, doidinho para fazer o gol, ou seja, para te dominar, para te induzir a pecar, a fazer o mal. Cabe a você vencer. Como que a gente vence um inimigo? Sendo mais forte do que ele. Se o pecado está forte e nós dominando em alguma área da nossa vida, nós temos que buscar a força de Deus, e o Espírito Santo está à nossa disposição para isso, para a gente ficar forte espiritualmente e vencer aquele pecado, vencer aquele mal, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O pecado, nós falamos da vontade, do desejo, ele se manifesta, ele se inicia, se principia sempre por um desejo, por uma vontade. A pessoa olha alguma coisa e cobiça. Por exemplo, não necessariamente o homem, o desejo sexual de homem para mulher ou vice-versa. A pessoa, por exemplo, vê um carro bonito e começa a cobiçar aquele carro. Nossa, mas eu queria esse carro para mim e tal. Irmão, cuidado, porque aí já vai entrar inveja. Se você não vigiar, essa cobiça vai te levar a pecar. Então, nós temos que viver conforme a palavra nos ensina: vigiai e orai. O cristão, o crente, tem que estar todo o tempo ligado em Deus, vigiando e orando, para que a cobiça e o pecado não contaminem o nosso coração. Porque o mal não é o que sai da nossa boca, mas é o que, aliás, não é o que entra na nossa boca, mas é o que sai. E a palavra nos ensina que o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Se o nosso coração é bom, tem coisas boas, vão sair palavras boas. Se o nosso coração está impuro, está sujo, está maldoso, está voltado para a prática do mal, as nossas atitudes vão demonstrar isso. Quando você quiser conhecer um pouquinho melhor a pessoa, você olha o comportamento dela, olha o testemunho dela, olha os frutos, e aí você vai ter uma noção do que tem no coração, embora só Deus saiba exatamente, só Deus conheça exatamente os nossos corações, as intenções dos nossos corações. Em Mateus 26, 41, a palavra do nosso Deus declara assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Olha aí, vigiai e orai. Eu vigio. Se eu estou sentindo que a minha carne vai ceder, que a minha vontade vai ceder, eu tenho que orar. Se eu perceber, porque se eu estou ligado em Deus, eu vou perceber: ó, eu estou sendo cobiçado por tal coisa. Aí eu preciso entrar em oração, orar, mesmo que seja na mente, no espírito, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Deus ouve a nossa oração, não importa o que nós estejamos fazendo. Existe aquele momento do nosso devocional, que deve ser diário, o momento de cultuar a Deus, mas nós devemos estar em oração o tempo todo, vigiando e orando, porque a nossa carne é fraca. Ela é fraca no certo sentido de quê? De ceder à tentação, mas por outro lado ela é forte, porque ela quer prevalecer sobre a vontade do nosso espírito, porque o nosso espírito agora regenerado por Deus, ele quer Deus, ele quer agradar a Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, mas a natureza terrena aqui, da nossa natureza carnal, contaminada pelo pecado, ela vai tentar nos barrar, ela vai tentar nos sugar, ela vai tentar nos atrair, vai tentar nos vencer. Então essa é a luta do cristão. Nós precisamos vencer com a ajuda de Deus, de acordo com as instruções da palavra do nosso Deus. A natureza carnal não será totalmente eliminada, somente na glória com o Senhor Jesus Cristo, quando lá nós estivermos com Ele, já recebendo o nosso corpo. Esse corpo, ele é pecaminoso, voltado, tendente a pecar. Vai ficar aqui na terra, glória a Deus, vamos morar nos céus, recebendo um novo corpo, e aí sim, lá haverá perfeição. Glória a Deus. Portanto, para dominar a velha natureza, precisamos fortalecer a nova. Você só vence alguma coisa se você for mais forte do que tal coisa. Se a natureza nossa carnal é forte até certo ponto,
a nossa natureza divina tem que ser mais forte, sempre mais forte do que ela. Amém? Para vencer essa luta, precisamos exercer então o quê? O domínio próprio. É isso que é domínio próprio. Você sabe que tem que fazer alguma coisa, ou sabe que não deve fazer outra coisa. Então o que você tem que fazer? Buscar força em Deus, para que você fique forte espiritualmente e também tomar a decisão. Eu preciso orar todo dia, então não estou com vontade de orar, mas eu vou reservar um tempo para orar. Eu preciso cultuar, eu preciso ir na casa de Deus, eu preciso congregar, estar com os irmãos, receber palavra, receber oração. Eu preciso louvar a Deus. Então eu decido que eu preciso ir, reconheço que eu preciso ir, decido ir e vou e faço. Isso que é domínio próprio. Eu tenho um vício, graças a Deus eu não tenho, mas se eu tivesse, vamos supor a pessoa que tem um vício, fuma, quer largar do cigarro, tem que decidir, irmão. Eu no passado eu fumei, só que graças a Deus eu nunca fui dominado por vício, antes de ser cristão, mas um dia eu decidi, não, eu vou parar. Eu vou parar e parei, graças a Deus. Tem gente que tem mais dificuldade, mas se não tiver uma decisão, um reconhecimento de que precisa mudar, e a decisão de mudar não tem como vencer, porque Deus ele não obriga ninguém a nada, Ele fica aguardando a nossa decisão. Se nós tomamos a decisão de deixar alguma coisa, de mudar o hábito que seja, nós pedimos a Deus força, graça, Ele vai nos abençoar e vai nos dar a graça, a capacitação que nós precisamos para vencer. Já caminhando para o encerramento, em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Nós precisamos, para ter desenvolvidos em nós esse fruto, porque é um fruto com várias características, com vários aspectos, com várias dimensões, com várias propriedades. É como se fosse, por exemplo, uma mexerica. Cada gomo da mexerica é um fruto, mas é do mesmo fruto. Cada gomo é uma característica, é algo de Deus para nós. Glória a Deus. Amém? É algo que é próprio de Deus. O amor é de Deus, a alegria verdadeira do coração de Deus, a paz é só o Senhor Jesus que pode nos dar, a paciência, a benignidade. Isso tem que ser praticado, tem que ser desenvolvido. Assim também o domínio próprio. Eu não tenho muito domínio próprio sobre algumas coisas ou quase nada, imaginando assim. Então nós precisamos começar a exercer, entender primeiro, compreender a necessidade, desejar, querer, tomar a decisão e depois orar, jejuar e praticar. Amém? Em Provérbios 16:32 tem um conselho muito bom para nós que diz respeito ao domínio próprio. Diz assim: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos, controlar, domínio próprio, as emoções e os ímpetos, do que conquistar toda uma cidade. Às vezes acontece alguma coisa conosco, nós ficamos até, quem sabe, irados. É uma injustiça, é algo que alguém faz de mal conosco. A gente pode, não deve, mas pode acontecer de irar. Mas a palavra de Deus fala assim, que nós podemos irar, mas não pecar. O próprio Senhor Jesus, quando ele expulsou lá os cambistas, os vendilhões do templo, ele ficou irado, mas ele não pecou. Ele não fez nada errado, nada reprovado por Deus. Então nós temos que tomar cuidado para, mesmo se acontecer da gente irar, controlar o nosso ímpeto, controlar as nossas emoções, não deixar que as emoções, os sentimentos nos levem a fazer algo que nós vamos nos arrepender, algo que nós vamos depois sofrer as consequências. Amém? Ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio. Olha só o domínio próprio aqui de novo, ó. E a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade,
e o amor à fraternidade. Então veja que o apóstolo Pedro também fala sobre domínio próprio. Então, tanto existia domínio próprio no passado, na época do Velho Testamento, conforme vimos lá na passagem de Caim, sendo tentado, né, pelo diabo, lógico, para fazer o mal, no fim terminou matando Abel, e Deus ainda falou com ele, ainda ajudou, né, tentou ajudar para que ele não cometesse aquele mal, mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio e ele, infelizmente, terminou cometendo aquele crime. Para finalizar, em Romanos 8, capítulo 8, versos 8 e 9: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, os que vivem na carne significa: eu vivo dominado pela minha natureza carnal, adâmica, dou liberdade para fazer o que a minha carne pede, eu quero agradar a minha carne, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso. Misericórdia, eu não sou, graças a Deus, mas eventualmente a gente pode pecar. Mas a pessoa que vive na prática continuada do pecado, dá vazão para as suas vontades, para os seus desejos, essa pessoa, ela vive na carne e não pode agradar a Deus. É inconcebível, é incompatível, nunca vai agradar a Deus. Não adianta a pessoa falar: eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo. Se ela não refrear os desejos da sua carne, ela não está agradando a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Então, nós que somos espirituais, não somos mais dominados. Nós podemos eventualmente pecar, esporadicamente, mas o pecado não nos domina, não nos faz escravos. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito Santo, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Glória a Deus que habita. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Coisa terrível, né? Então, se nós temos o Espírito Santo, temos o Espírito de Cristo, graças a Deus. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem do nosso Deus para nós nesse domingo, nessa manhã de domingo abençoado. Hoje é dia 19 de maio. Estamos aqui na Igreja Estrela da Alva. Glória a Deus. E era a mensagem que nós tínhamos para compartilhar com os irmãos e com você também que está nos assistindo. Desejamos que essa mensagem fale profundamente no seu espírito e na sua alma, e que ela possa produzir bons frutos e que te ajude no entendimento da compreensão do que é o domínio próprio, da importância de exercer o domínio próprio para ser transformado e aperfeiçoado cada dia mais, para nos tornarmos parecidos, cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pode apertar aqui? Como é que aperta aqui? É no pause? Nas bolinhas, na bolinha? Tem um pause aqui, né não? Vem cá. Você já apertou? Não.